Um continente congelado, distante e inóspito, com paisagens de tirar o fôlego de muitas pessoas. Um lugar único no planeta e que desperta a curiosidade desde que foi descoberto. É também um lugar onde cientistas procuram respostas. Para alguns, pode ser resumido como um lugar congelado, coberto de neve e com alguns pinguins. Porém, estamos falando da Antártida, o continente remoto e mais preservado do planeta. Mas antes de falarmos sobre a Antártica e sua importância para o mundo, se inscreve e deixa seu like, pois aqui você vai encontrar assuntos com grande relevância e também você não vai ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal. Com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase que completamente coberta por enormes glaciares, a Antártica rodeia o Polo Sul. Para você ter uma noção, seus 14 milhões de quilômetros quadrados é como se fosse um Brasil e meio, congelado. Sua temperatura média é de menos 10 graus na costa e no interior de aproximadamente menos 40 e menos 55 graus no inverno. E também no seu interior é onde foi registrada a temperatura mais baixa da Terra, menos 89,2 graus, mais precisamente na estação Vostok da Rússia. É também o continente mais elevado do mundo, com altitudes médias de 2.500 metros acima do nível do mar. E cerca de 70% de toda a água doce do mundo encontra-se na Antártica, em forma de gelo. E além de ser o continente mais frio do planeta, ironicamente, também é o mais seco do mundo. E acredite, tem regiões na Antártica que é mais seco que o deserto do Atacama no Chile, que é considerado o deserto mais seco do mundo. E quando pensamos em ambiente seco, já associamos a deserto e lugares bem quentes. Porém, lugares secos não têm relação com a temperatura, mas sim com a umidade do ar e suas precipitações de chuva. E os vales de McMurdo é uma região da Antártica que não existe registro da última chuva. Isso mesmo, não tem registro de quando caiu a última chuva. E é um lugar tão inóspito que é considerado como a superfície de Marte. E a Antártica também é o lugar do mundo que mais se venta. E não existe região no planeta que venta com tanta frequência. E ventos de até 100 km por hora são normais. Agora, no inverno, os ventos podem passar dos 300 km por hora em algumas regiões. E a Antártica pode ser considerado o fim do mundo, uma terra de extremos e o continente mais isolado da Terra, mas também é o continente mais limpo e o mais preservado. E por mais extremo que seja, é lar de várias espécies de animais, sendo que sua fauna é formada principalmente por animais aquáticos, como pinguim imperador, leopardo marinho, focas, petrel antártico e o grilo. Sendo o grilo o importante alimento da cadeia alimentar, não só dos animais da região, como pinguins e focas, mas também é o principal alimento das baleias, tendo assim o grilo um papel-chave na cadeia da vida marinha. Mas se a Antártica é tão frio, inóspito e não tendo uma civilização local, por que então ela atrai olhares do mundo todo? E vários países fazem questão de manter uma estação ali, mesmo sendo caro e de difícil acesso. E a resposta está na importância geopolítica, econômica, ambiental e a mais evidente que é a importância científica. E a Antártica é o único continente do mundo que não tem país oficial, ou seja, ela não pertence a nenhum país. E em 1959 foi formado o Tratado da Antártica, que é um documento assinado pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártica, em que se comprometeram em suspender suas pretensões, permitindo a liberdade de exploração científica em regime de cooperação internacional. Porém, esse tratado tem alguns limites, como a proibição de bases militares, teste de armas, explosões nucleares ou eliminação de resíduos radioativos. E atualmente mais de 50 países fazem parte desse tratado, e o Brasil é um deles, em que aderimos ao acordo em 1975, e em 1984 foi estabelecida a base Comandante Ferraz, base que em fevereiro de 2012 sofreu um grande incêndio. E após 8 anos, no dia 15 de janeiro de 2020, foi inaugurada a nova estação Comandante Ferraz, com um custo aproximado de 400 milhões de reais, e atualmente é uma das estações mais completas e modernas da Antártica. Mas, afinal, qual será o futuro da Antártica? Pois o Tratado da Antártica tem validade até 2048, e depois disso? O que será que pode acontecer, já que na Antártica encontra-se uma reserva de mais de 200 bilhões de barris de petróleo? Será que no futuro isso pode gerar alguma disputa entre países? E, sem dúvida, o destino da Antártica é incerto,
pois o continente gelado também sente os efeitos do aquecimento global, em que a cada verão perde mais gelo do que ganha no inverno. E no dia 13 de fevereiro de 2020 foi registrada a maior temperatura na Antártica, ou seja, uma luz vermelha para o clima mundial, já que a Antártica tem relação direta com o clima do planeta. E em resumo, a Antártica hoje, como conhecemos, é um continente para fins científicos e um lugar que até então os países cooperam entre si, em prol da ciência. E espera-se que essa aliança em relação à Antártica seja permanente, pois o mais importante que os fins científicos é sua preservação, porque até então é o único lugar da natureza no mundo que o homem ainda não destruiu.